Antes de elevarmos a oração juntos, tiremos um momento para refletir sobre uma poderosa verdade da palavra de Deus. Isaías declara: Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Quando o inimigo vier como uma enchente, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Agora, pare um instante e pense na força de uma enchente. Ela não dá aviso, ela não pede permissão, ela invade, ela arrasta, ela tenta destruir tudo o que estiver no caminho. Da mesma forma, há momentos em que o inimigo vem contra nós com pressa, intensidade e fúria. Você está caminhando em paz e de repente é engolido por uma tempestade. Ansiedade, medo, tristeza profunda, tentações inesperadas, notícias que cortam o coração. São situações que te afogam emocional e espiritualmente. Mas no meio dessa inundação, a palavra é clara: o Espírito do Senhor erguerá um estandarte. Ele não observa em silêncio, ele age, ele se move, ele intervém. Esse estandarte é a presença poderosa de Deus que diz ao caos: até aqui e não além. Em tempos antigos, um estandarte era mais do que uma bandeira. Era um sinal de onde a ajuda estava. Era onde os soldados se reuniam para lutar juntos. Era o ponto de força e de direção. E é isso que Deus nos oferece hoje. Quando tudo parece perdido, Ele ergue seu estandarte sobre você. Ele te mostra onde está a salvação. Ele declara: você não está sozinho. Eu estou lutando com você. E quando Deus entra na batalha, o resultado muda. Ele não apenas repele a inundação, ele transforma você. Ele te leva a um lugar mais alto. Ele te torna forte onde antes você era fraco. Ele te dá firmeza onde antes você tremia. Ele não te chamou apenas para resistir. Ele te chamou para vencer. E é por isso que mesmo nas batalhas mais duras, você pode olhar para cima e confiar. Porque o Senhor já está se levantando em seu favor. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Deus está levantando um estandarte sobre a minha vida. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto. Agora quero que você imagine a cena de um exército cansado, cercado por inimigos por todos os lados, sem saber por onde escapar. Mas então, de repente, eles veem no alto de uma colina um estandarte erguido, sinal de que o comandante chegou, de que o socorro está presente. Aquela visão muda tudo. A esperança volta. A força é renovada. Assim também acontece conosco. Em meio às lutas da vida, quando a esperança parece distante, Deus ergue sobre nós um sinal, o nome de Jesus. E quando esse nome é proclamado, os céus se movem, o inferno treme e a paz invade o nosso coração. Quando o Espírito do Senhor ergue esse estandarte, Ele está dizendo: estou aqui, estou no controle, você não vai afundar. É um gesto de guerra e também de consolo. É um lembrete de que Deus não nos abandona no meio do caos. Pelo contrário, Ele se coloca entre nós e o inimigo. Você já percebeu como o inimigo gosta de agir na escuridão? Ele se aproxima sorrateiramente. Ele lança dúvidas, confusão, culpa. Ele tenta nos fazer pensar que estamos sozinhos. Mas a verdade é que ele nunca poderá esconder-se da luz que vem de Cristo. João declara que a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Jesus é essa luz. Ele é o estandarte erguido em nosso favor. E mesmo quando não conseguimos ver a saída, mesmo quando estamos exaustos, Ele está lá, dizendo: venha até mim e eu te darei descanso. O estandarte de Deus não é feito de pano. Ele é feito de promessa, poder e presença. Ele é levantado para te lembrar que você é protegido, que você é visto e que você é amado. Se você crê que o nome de Jesus é o seu estandarte, escreva nos comentários: o Senhor é a minha bandeira. Nos tempos bíblicos, quando o estandarte era erguido, ele não apenas servia como sinal de socorro,
mas também como um ponto de reunião. Era o local onde os soldados se juntavam para formar uma frente unida. Eles sabiam que ali estava o coração da resistência. Hoje, espiritualmente, o Senhor continua nos chamando a esse ponto de encontro. O estandarte de Deus é como um convite. Venha para perto de mim. Reúna-se comigo. Lute do meu lado. Não importa o quanto o inimigo tenha avançado, o Senhor sempre terá um lugar reservado para você sob a sua proteção. Quando o caos tenta te isolar, Deus te chama para o centro da sua presença. Quando a ansiedade tenta te prender, Ele te reúne sob suas asas. O Salmo 91 diz que Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A verdade é que Deus não te deixa perdido no campo de batalha. Ele é o general que marcha à frente. Ele é o abrigo no meio do fogo cruzado. E, mesmo que você esteja enfrentando algo que parece impossível de vencer, lembre-se, você não precisa lutar com suas próprias forças. O Espírito do Senhor não apenas levanta o estandarte, ele também te capacita para resistir. Ele te veste com armadura espiritual. Ele fortalece os seus pés como os do servo, para que você não tropece nos terrenos mais difíceis. Abacuque diz que o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Ou seja, Deus não quer apenas te livrar do perigo, Ele quer te elevar. Ele quer te ensinar a viver acima da tempestade. Ele te convida a um nível de fé em que as águas não te afogam, em que as más notícias não te paralisam e onde o medo já não tem domínio sobre sua mente. Se você deseja se reunir sob a proteção de Deus, comente agora: eu corro para o estandarte do Senhor. Talvez hoje você esteja lendo essas palavras com o coração cansado. Talvez os últimos dias tenham sido marcados por lágrimas silenciosas, decisões difíceis, noites sem dormir e dúvidas que você não compartilhou com ninguém. Talvez você esteja sentindo como se estivesse afundando, tentando manter a cabeça acima da água. Mas aqui está a verdade inabalável. Deus vê você. Ele conhece cada detalhe da sua luta. E mais do que isso, Ele se importa profundamente. Não é preciso fazer grandes orações nem usar palavras sofisticadas. Basta um sussurro, um olhar para o céu, um pensamento direcionado a Ele. Porque o Deus que levantou o estandarte para defender seu povo, ainda hoje levanta esse mesmo estandarte sobre a sua vida. Ele entra na batalha, Ele age no silêncio, Ele opera no invisível. E mesmo quando você não sente, Ele está trabalhando. É por isso que a palavra de Deus em Deuteronômio nos dá uma ordem que é, ao mesmo tempo, um consolo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isso não é uma sugestão. É uma afirmação poderosa da presença contínua de Deus ao seu lado. Quando o medo tenta gritar mais alto que a fé, lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. O mesmo Deus que caminhou com Moisés no deserto, com Davi no vale, com Daniel na cova dos leões e com Jesus até a cruz, é o mesmo que caminha com você hoje. E Ele não te solta a mão. Mesmo quando tudo em você diz, não vou aguentar, Ele diz, eu te sustento com minha destra fiel. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, escreva nos comentários. Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Quando enfrentamos batalhas espirituais, emocionais ou até físicas, muitas vezes olhamos ao redor e sentimos como se não houvesse saída. O desespero se instala. A mente se enche de pensamentos confusos e o coração fica sobrecarregado. Mas nesses momentos, a promessa de Deus permanece firme. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46 nos lembra disso com clareza. Isso significa que não importa quão alto subam as águas, quão escuro pareça o céu ou quão pesada esteja a dor, há um lugar seguro, e esse lugar não é geográfico.
Esse lugar é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o abrigo no meio da tempestade. Ele é a âncora firme quando tudo à nossa volta balança. Ele é o caminho quando não vemos direção. Ele é a paz que excede todo entendimento quando a lógica nos abandona. Por isso, antes de se desesperar, corra até Ele. Antes de se entregar à ansiedade, entregue seu coração a Cristo. Antes de buscar soluções em todos os lugares, dobre os joelhos e fale com aquele que detém todas as respostas. Filipenses nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é mais do que a ausência de problemas. É a certeza de que, mesmo que o mundo desabe ao nosso redor, nós estamos firmados na rocha. Jesus não é apenas uma ajuda, Ele é a resposta. Ele não é só consolo, Ele é solução. E quanto mais perto você estiver dele, mais forte você será no meio da luta. Se você reconhece Jesus como seu refúgio, escreva nos comentários: Jesus é minha paz. Há um segredo espiritual poderoso que muitas vezes esquecemos quando as lutas se tornam intensas. O inimigo não luta contra quem está parado. Ele ataca quem tem propósito. Quando você começa a orar mais, buscar mais a Deus, alinhar sua vida com os céus, o inferno reage. E é exatamente aí que muitos desistem. Porque confundem o ataque com o abandono, o sofrimento com a ausência de Deus. Mas escute com atenção. Ser atacado não é sinal de que Deus te deixou. É sinal de que você é valioso demais para ser ignorado. O inimigo teme quem carrega a presença de Deus, quem ora, quem intercede, quem permanece firme, mesmo diante da dor. Por isso ele tenta te calar, te isolar, te encher de culpa. Mas hoje, em nome de Jesus, essas correntes estão sendo quebradas. O Espírito Santo está levantando um estandarte sobre você que não apenas te protege, mas também te reposiciona. Ele está te chamando de volta à posição de filho, de guerreiro, de vencedor. Quando tudo parece confuso, lembre-se do que diz Coríntios: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Isso significa que se a sua mente está em guerra, se há caos em seu interior, o Espírito de Deus está pronto para restaurar ordem. Ele é o autor da paz. Ele traz clareza. Ele revela o que precisa ser mudado e dá direção para seguir em frente. Não aceite viver em um ciclo de medo, dúvida e tormento. Não aceite como normal aquilo que está drenando sua fé. Você é templo do Espírito Santo. E onde ele habita, há liberdade, há luz, há propósito. O estandarte dele sobre você declara: você pertence ao céu. Se você crê que é protegido e pertencente ao céu, comente agora: eu sou filho do Deus Altíssimo. Talvez você esteja enfrentando uma batalha tão silenciosa que ninguém ao seu redor percebe. Você sorri por fora, mas por dentro sente como se estivesse desmoronando. Você está travando guerras internas, dúvidas que sussurram que você não vai conseguir, memórias que te acusam, pressões que parecem sufocar. Mas há uma verdade espiritual que precisamos declarar hoje. A sua fraqueza não te desqualifica diante de Deus. Na verdade, é justamente nela que o poder dele se aperfeiçoa. É nos momentos em que você não tem mais forças que o Espírito Santo se manifesta com mais intensidade. A Bíblia diz em Coríntios: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que você não precisa estar forte para ser usado, amado ou sustentado por Deus. Você só precisa estar disponível. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de se culpar por não ter controle sobre todas as situações. Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você se entregue. Que diga:
Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Essa oração simples move os céus, porque o Senhor se agrada dos corações humildes, daqueles que confiam, mesmo sem entender. Lembre-se, Jesus não veio por causa dos fortes, dos autossuficientes. Ele veio para os quebrantados, os cansados, os que precisam de socorro. E Ele está agora estendendo a mão para você. Não como um juiz impaciente, mas como um pai amoroso que quer te restaurar. E quando você reconhece essa presença, quando se rende a ela, um novo nível de paz começa a inundar seu coração. A paz que o mundo não pode dar. Se você escolhe confiar mesmo na sua fraqueza, declare nos comentários: a graça de Deus me sustenta. Vamos falar agora sobre algo que transforma completamente a forma como enfrentamos nossas batalhas: a identidade que recebemos em Cristo. Quando o inimigo se levanta como uma enchente, muitas vezes ele tenta te convencer de que você está sozinho, sem valor, esquecido por Deus. Mas essa é a estratégia mais antiga dele: te fazer esquecer quem você é, porque se ele conseguir te confundir sobre sua identidade, ele enfraquece sua autoridade. Só que você precisa se lembrar disso. Você é herdeiro do céu, você carrega o selo do Espírito Santo, e o estandarte sobre a sua vida é o amor de Deus. Cantares diz: Ele me levou à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Que imagem linda e poderosa! O que está sobre você não é condenação, não é rejeição, não é culpa, é amor. Amor que cobre, amor que restaura, amor que protege. Esse amor não depende de seus méritos, de suas boas ações ou da sua performance. É um amor incondicional, imutável, eterno. Você pode ter caído, pode ter errado, pode ter se afastado, mas o amor de Deus continua o mesmo. E esse amor é o combustível que te levanta. É Ele que te dá forças para tentar de novo, para orar mesmo quando a fé estiver fraca, para recomeçar mesmo quando tudo parecer perdido. Não acredite na mentira de que você não é digno. Cristo já pagou o preço. Ele já declarou: está consumado. E agora você é lavado, remido, aceito. É por isso que o estandarte de Deus sobre você não é feito de condenação, mas de misericórdia. E é por isso que você pode erguer a cabeça hoje, mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo machucado, porque quem te sustenta é o amor que nunca falha. Se você crê que é amado por Deus, escreva nos comentários: o amor de Deus está sobre... Quando olhamos para os grandes personagens da Bíblia, vemos algo em comum entre todos eles. Nenhum foi poupado de lutas, perdas, perseguições ou dores profundas. José foi vendido pelos próprios irmãos. Davi foi perseguido como um criminoso mesmo depois de ser ungido rei. Esther arriscou sua vida para salvar seu povo. Paulo enfrentou prisões, naufrágios e espinhos na carne. E até Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado, traído e crucificado. A pergunta não é se enfrentaremos batalhas, mas sim com quem vamos enfrentá-las. A promessa de Deus nunca foi ausência de lutas, foi presença constante. Ele prometeu estar conosco no vale, no deserto, no fogo e na água. E é essa presença que muda tudo. É ela que transforma o sofrimento em testemunho, o choro em força, a dor em propósito. É a presença de Deus que nos faz passar pelo que destrói outros e ainda assim permanecer de pé. Salmos 23 nos lembra disso de forma linda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é a diferença entre quem caminha sozinho e quem caminha com o pastor. Quem caminha com o Senhor pode até chorar, mas não desiste. Pode até cair, mas se levanta. Pode até sentir medo, mas segue em frente, porque sabe que a presença do Altíssimo é mais poderosa do que qualquer tempestade. E essa presença está com você agora. Você não precisa vê-la para saber. Não precisa senti-la para crer. Apenas declare com fé:
O Senhor está comigo, e essa verdade será como um escudo ao seu redor, como uma muralha de fogo em sua volta, como um abrigo no meio da guerra. O estandarte dele continua erguido sobre sua vida, e ninguém pode tirá-lo de lá. Se você crê na presença de Deus mesmo em meio às lutas, comente: Tu estás comigo, Senhor. Agora que chegamos ao fim dessa jornada de fé, há algo que precisa ser gravado no seu coração como um selo eterno. Sua vitória já foi conquistada. Ela não depende da força do seu braço, nem da lógica das circunstâncias. Sua vitória está firmada no nome de Jesus Cristo, o estandarte eterno, o Rei dos Reis, o Cordeiro que venceu. Não importa o que o inimigo diga, não importa quantas vezes ele tente te afogar em dúvidas, vergonha ou cansaço. A verdade é esta: você foi escolhido, você foi redimido e você foi capacitado a permanecer de pé. Romanos declara com ousadia: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é uma vitória frágil, passageira ou dependente das circunstâncias. É uma vitória sustentada pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o medo quiser bater à porta, responda com a fé. Quando as más notícias vierem como uma enxurrada, levante os olhos para o alto e diga: o meu socorro vem do Senhor. Quando sentir que vai desabar, lembre-se: você está firme sobre a rocha inabalável. Nada e ninguém pode te separar do amor de Deus. Nenhum passado é grande demais, nenhuma tempestade é forte demais, nenhum erro é profundo demais. Jesus já venceu. E se ele venceu, você também vencerá. Não importa o tamanho da enchente, o estandarte já está de pé. Ele já foi erguido sobre sua vida. E esse estandarte é a cruz. É nela que tudo mudou. É nela que seu futuro foi selado. É nela que sua alma encontra descanso. Hoje, você pode respirar fundo, erguer a cabeça e declarar: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se essa oração foi para você, escreva nos comentários com fé: minha vitória está na cruz. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto.